são 4 amigos: Tunico Ferreira, Joel Rufino, Bernardo Kucinski e Renato Pompeu. O Tunico mandou o testemunhal dele através de um vídeo. Então não precisa vir compor a mesa agora no vídeo, porque senão é melhor assistir o depoimento do Tunico e em seguida o Joel, o Fino, Bernardo e o Renato vêm para a mesa e a gente vai indo para a fase final antes da exibição do filme do Nicolau. Vamos lá. Então, vamos passar o vídeo do Tunico Ferreira, amigo pessoal desde lá de Santos, do Merlino. Na Faculdade de Arquitetura, eu perdi o Antônio Benetasso, que era grande amigo meu, perdi o André Gouveia, que morreu no exílio, que era um melhor amigo meu na faculdade. Nós perdemos o Nelson, que era nosso amigo da turma de Santos. Se vocês quiserem ver aí, está na revista, na página 34. Não sei se vocês têm, é interessante. O Nelson está bem atrás do Eduardo, o Eduardo segurando a raquete. Por incrível que pareça, eu estou na extrema direita, esse magrinho aqui, que a época era muito magro, não gordo, como estou agora. E depois nós perdemos também pessoas que foram importantes para nós, Zé, que foi a pessoa que proporcionou e que deu os recursos e que ajudou a gente a criar o Jornal Manhã, em 67. E de outros que a gente conheceu no meio do caminho. Então a tendência minha é sempre virar página. Eu viro página. Eu vou indo em frente, senão eu não conseguiria chegar onde seguir em frente e seguir com a minha vida. Eu vou seguir um pouquinho da linha do Joel, falar um pouquinho sobre o que era o Merlino, o Eduardo, como a gente chamava, né? Eu conheci o Eduardo mais ou menos, eu acho que nós tínhamos em torno de 12, 13 anos no Colégio Santista, lá em Santos. Ele era um colégio marista, muito duro, colégio católico, de regime duríssimo. E o que eu acho que mudou a vida do Eduardo, e a minha também, porque eu era sempre o segundo dele, o Eduardo sempre era o primeiro. Ele é que abria o caminho, que encontrava as coisas novas e buscava desafios e tudo. Eu seguia atrás. A única coisa que eu retribuía é que ele não gostava muito de física, química e matemática, eu passava a cola para ele. Agora, fora isso, ele comandava e eu seguia atrás. Aí nós fomos para o Colégio Canadá, que era um colégio estadual totalmente diferente da nossa vida no Colégio Santista. Nós saímos, foi um momento de abertura para nós. Você sai de um colégio religioso, com toda uma moral muito dura, e você entra num colégio totalmente livre, não tinha muro, podia fumar. A gente podia fumar dentro do colégio. E lá, o Eduardo então fez tudo que ele podia fazer. Logo de cara, tinha lá uma chapa concorrendo ao diretório, que era uma chapa meio anarquista, e nós entramos na chapa, para apoiar a chapa, contra a chapa do Partido Comunista, que dominava o colégio. Vocês sabem que Santos, à época, era dominado totalmente pelo Partido Comunista, por causa do Porto. Tinha o deputado do Partido Comunista, então, enfim, comandava totalmente lá, tinha o domínio político do colégio. Mas a gente não era do Partido Comunista, nem nós éramos políticos, no sentido da política estudantil que já se fazia à época. Porque o nosso objetivo na época era abrir horizontes. A gente se considerava, digamos, anarquistas, existencialistas. A gente gostava, o Merlino gostava o quê? De poesia. Ele gostava de Fernando Pessoa. Ele trouxe para nós o existencialismo com Sartre. Ele nos ensinou o jazz, modern jazz quartet, que à época fazia sucesso. Nos introduziu Brahms, porque o Merlino tinha que sempre ser diferente, né? Se Beethoven é o grande da música clássica, por que eu vou ser Beethoven? Eu vou gostar de Brahms. Era uma decisão intelectual. Nós vamos gostar de Brahms, que ele não é a linha principal, nós vamos fazer uma outra linha. Então a gente começou a gostar de Brahms, os quartetos e quintetos, e ficávamos na casa da tia de vocês,
no apartamento, ouvindo a tarde inteira, ouvindo discos e tudo, e a gente fez teatro, nós fizemos cinema. Outro dia a Regina deixou em casa umas fotos do nosso primeiro filme, que nem sei o que aconteceu com aquele filme, mas que foi filmado, foi, algumas cenas foram. Isso a gente devia ter, que 15 anos, 16 anos. E o Eduardo fazendo todas essas coisas, abrindo caminhos e tudo. E nós tínhamos o nosso grupo, que se encontrava lá no Bar do Atlântico, lá no Gonzaga, e o nosso único objetivo era sair de Santos e vir para São Paulo, que era a nossa Paris. São Paulo era a nossa Nova York. Aquilo era o máximo, sair daquela vida que à época a gente chamava pequeno burguesa, hoje talvez chamariam de classe média, de Santos, e voltar para ir para um lugar mais aberto. O Santos era pequeno para o Merlino, ficou muito pequeno. Fizemos uma briga grande. Em 65, nós viemos para São Paulo, eu fui fazer a faculdade de arquitetura, o Merlino veio para cá, terminou o curso, acho que no Pais Leme, né? No colégio, ali na Pedroso, colégio estadual, e depois ele já foi para o Jornal da Tarde, que à época o jornalismo estava crescendo, começando a surgir. Em 66, por incrível que pareça, o país já estava crescendo. O milagre econômico de 70 já começou em 66, 67, 68. Nós da esquerda não percebemos isso, né? Que a economia estava crescendo e que seria muito difícil você fazer qualquer mudança naquele momento quando você tinha pleno emprego. Pleno emprego. Como é que o Merlino virou jornalista? Porque o tio dele era amigo do Ulisses Alves de Souza, que era secretário de redação do jornal que estava saindo, que era a Folha da Tarde, e o tio, eu esqueci o nome do tio, o Mauro, chegou para o Ulisses e falou assim: Ulisses, você não tem um emprego lá com um sobrinho meu? Mas o que ele sabe fazer? O Ulisses perguntou. Sabe nada, ele é um inútil. Como inútil? Ele só fica lendo Fernando Pessoa. Lê Fernando Pessoa, pessoal. Manda ele para lá que vai dar jornalista. Bom, ele foi para lá, ele se tornou um grande repórter, infelizmente ficou com o apelido de inútil. Ô inútil, vem para cá, inútil, vai para lá. E o Ulisses, outro dia, me disse qual foi a primeira, ele disse assim, eu dei a primeira aula de jornalismo para o Merlino. Eu pus ele na frente de uma máquina, do lado um telex. Falei assim, desse telex, na época tinha telex, né? Esse telegrama internacional, faça disso aqui uma nota, um texto. Aí pôs a máquina ali em cima, ele olhou para a máquina, ele não desistia, né? Porque ele não tinha a menor condição de estar ali. Ele não sabia escrever a máquina, ele começou assim, Aí o Ulisses chegou por trás dele assim, e falou assim, ô inútil, eu vou te dar a primeira aula de jornalismo. Está vendo esse botão aqui, do lado? Se você apertar e soltar ele, você vai poder escrever em maiúscula e minúscula. E não só em maiúscula, como você está fazendo agora. Se lembra que a máquina de escrever tinha a tecla que prendia a maiúscula. E ele logo foi um jornalista brilhante. Ele cobria muito cidade, cobria bem cidade. Ele cobriu muito o Fontinelli, que à época era um coronel que estava fazendo aqui todo o sistema viário, etc. E tal. Ele cobriu muito bem o Fontinelli, ele é uma pessoa brilhante. E aí, continuamos, eu continuei na FAO, e eu me lembro de um episódio muito claro, está muito claro na minha vida. Nós estávamos voltando para Santos, eu na FAO, em 66, eu tinha 18 anos, ele tinha 17, 18, e no ônibus, descendo para Santos, eu me lembro assim, Eduardo, eu vou te confessar uma coisa. Você lembra aquela coisa toda que a gente tinha lá em Santos, que a gente tinha que ser independente, não podia se submeter a nada, partido é coisa de que nem família, é só para nos oprimir, etc. Eu vou te confessar uma coisa. Eu entrei para o Partido Comunista, mas já na dissidência. Lá tem uma tal de dissidência do Partido Comunista na FAO. Aí ele virou para mim e falou assim, ele sempre tinha que ser melhor do que eu, né? Assim, Partido Comunista? Eu entrei para o POLOP. POLOP é muito, é outra coisa, pô. É um negócio. Você imagina Partido Comunista, essas coisas de stalinismo, não sei o quê, não sei o quê. Ele sempre foi assim. Eu me lembro disso, foi nesse momento que nós percebemos que a gente tinha mudado. Talvez não porque a gente quisesse, mas porque as condições estavam nos levando a isso. Nós estávamos no movimento estudantil começando em ascensão, agitação tremenda dentro das universidades. Isso é antes de 68, 66, 67.
Depois a gente volta a se encontrar novamente, trabalhar juntos no Amanhã, que foi um jornal criado pelo Grêmio da Filosofia, pelo Zé Arantes. A foto dele está aqui, ó. O Zé Arantes está aqui na última, penúltima, 38, está uma foto sem legenda. Esse aqui não é um dos cartazes que estava em alguma manifestação. E ele também foi morto pela polícia. E ele criou esse jornal e entregou para o Raimundo Pereira. Raimundo Rodrigues Pereira, que acho que muita gente conhece, que era um brilhante jornalista da Abril e que foi dirigir o jornal, chamou o Merlino, e eu caí lá por acaso. Eu era estudante de arquitetura e fui lá diagramar o jornal, porque, teoricamente, eu sabia fazer alguma coisa de comunicação visual, que tinha um curso disso na FAO. E foi ali que eu iniciei a minha carreira de jornalista, posterior a do Merlino, que já era jornalista, e ali nós fizemos aquele jornal, fomos fazer outros, depois trabalhamos juntos na Folha da Tarde, e seguimos a nossa vida. Mais tarde, me lembro também mais adiante, nós fizemos um documento político. Imagine você, nós somos com uma outra Ângela, não sei como, parar na Praça da Vila Boim para escrever um documento político para a FAO. E o Merlino, acho que aí, Ângela Rocha, 69. E eu, ainda teoricamente, pertencia a esse grupo mais ligado ao Zé Dirceu, a Zé Arantes e tudo. Aí fizemos um texto, eu, o Merlino e a Ângela, ou seja, ele escreveu tudo, né? E eu levei o documento para a FAO. Quando cheguei lá, falei, Deus nos acuda, que é isso aqui? Está cheio de desvios, assim, desvios a colar. Eu não entendia nada dos desvios, mas foi também um trabalho interessante que nós fizemos juntos, que foi totalmente mal sucedido, porque não foi para adiante. Acho que em 68, eu me lembro de um outro episódio muito engraçado também. Em 68, você disse que o POP se separou da Polop em 66 já? Não, né? 68 talvez. O POP se separou, não. O pessoal que foi para a BPR... 67. 67, então. Aí uma vez nós estamos ali na rua Maria Antônia, eu encontro lá, estou conversando com o Eduardo, patati, patatá, não sei o quê, aí ele vê a Yara e a Adelberg lá. Aí ele vai lá, conversa, não sei o quê, e volta correndo para o meu lado, assim, Tonico, você não sabe que... Ele me chamava de Antônio, acho. Antônio, você não sabe o vexame que eu fiz. Eu ainda pensei que a Yara estava do meu lado. E aí é que eu me lembrei que a Yara tinha passado para o outro lado. E eu fui lá tirar algumas conclusões com ela e tudo, quando percebi no meio, eu tive que voltar a recuar correndo para cá. Esse era um ambiente nosso, entendeu? Não, era um ambiente dinâmico, muito interessante, muito intenso. Quem viveu aquilo viveu, quem não viveu talvez venha a viver mais adiante e tal. Mas depois disso, digamos, para encurtar, o dia da morte. Eu não estava aqui em São Paulo. Eu tinha me casado e tinha viajado. Não sabia de nada, não sabia nem que o Merlino tinha voltado. Nem sabia que ele tinha voltado. Aí eu me lembro claramente, são coisas que você marca a imagem. Eu estava na rua Pamplona, enquanto Chico Caruso. O Chico Caruso chegou assim, Tonico, você não acredita? O Merlino foi preso e foi morto. Coisa terrível. Aí nós tentamos fazer, o Raimundo, por iniciativa do Raimundo, que duas pessoas foram importantes na minha formação, o Luiz Eduardo Merlino e o Raimundo Rodrigues Pereira. Aí o Raimundo falou assim, Tonico, nós temos que resolver esse negócio, vamos ter que saber o que foi isso aqui. E nós iniciamos uma investigação, não sei se vocês ficaram sabendo, nós fomos ao IML, nós conversamos com o diretor do IML, descobrimos que realmente, através do jeito como eles estavam fazendo com o corpo do Eduardo, era o jeito que eles estavam, que a repressão estava se desfazendo dos corpos e criando essa entidade dos desaparecidos, que era super fácil. O DOPS ou o DOPS entrega o corpo, você tira a identificação, a pessoa, corpo não reclamado, enterra em algum cemitério como indigente. Foi isso que eles fizeram durante anos. Nós descobrimos aquilo naquela hora, e eu me arrependo da gente não ter feito alguma coisa a mais para fazer essa denúncia, que ela só foi feita muito tempo depois. Só muito tempo depois que se descobriu qual era o caminho que se faziam com as pessoas que morriam nas mãos dos torturadores. Mas, enfim, esse é o fim. Depois disso, o que ficou é que a gente, cada momento que a gente vê assim importante da vida do país, da nossa vida, a gente lembra o que ele
estaria fazendo, que oportunidades ele teria tido, com aquela genialidade que ele tinha, aquela sede de conhecer as coisas, a rapidez com que ele pegava os assuntos, a rapidez com que ele definia, a rapidez com que ele até me convencia das coisas, o que ele estaria fazendo. Mas hoje eu termino com essa frase, que eu gostaria mesmo, nesse momento, 40 anos depois, estar aqui com ele, em algum lugar, conversando com ele, eu com essa barba branca, ele com o bigode branco, conversando sobre a vida, sobre as coisas da vida, as coisas comuns do dia a dia, conversando sobre os netos que eu tenho, que certamente ele teria. Muito obrigado. A fabricação da história, a fabricação da sociedade igualitária, da sociedade justa, da sociedade socialista, é nesse sentido um ato de amor, porque dá continuidade aos que lutaram antes, como lembrou o Ivan, nós somos continuadores dos que lutaram antes. Como se estabelece a ligação entre nós e eles? É através de uma relação amorosa. Eu amo aqueles que morreram pelo socialismo. E a ligação com os que virão, que eu não conheço, eu estou nesse momento, nós estamos lutando por pessoas que nós não conhecemos, que virão. Qual a ligação entre nós e eles? A única ligação é o amor. Nós amamos aqueles que virão, filhos, netos, bisnetos, sei lá o que for. Amamos as futuras gerações. É nesse sentido que eu usei o conceito de amor. Com certeza o Plínio tem razão, o Merlino era uma pessoa excepcional. E hoje, eu acho que ele estaria numa posição de destaque no Brasil. E também gostei de ouvir o relato das pessoas que estavam aqui quando ele foi torturado, porque isso tudo só confirma uma coisa que eu tinha, porque convivi com ele 10 anos, em alguns momentos de muito tempo, muito íntimos. Ele era corajoso. Quando eu soube que ele tinha morrido na tortura, com rompimento de veia femoral, pau de arara, eu tentava lembrar o que era a atitude dele. E eu não vi, mas eu vi aquilo que vocês falaram aqui. Ele teve uma posição de desafio. Ele olhou para aqueles caras, ele tinha esse negócio. Ele gostava de cultivar a coragem. Eu vou até contar um episódio interessante e engraçado. Porque quando nós estávamos no Canadá, 15, 14 anos, no colégio Canadá, lá em Santos, ele foi se desentender, você não acredita, com o cara mais forte da classe. Não sei porquê. Tenho a impressão que ele era uma espécie de prova, né? Quem é o cara mais forte da classe? Aquele lá. O sujeito fazia alterofilismo, ele tinha uns braços desse tamanho, o cara era enorme. O Merlino não era pequeno, era um cara forte, mas só um pouquinho, era um intelectual, né? Aí eles foram se desentenderam lá e resolveram, então vamos para a praia, brigar lá na praia. O Colégio Canadá ficava, acho que umas 10 quadras da praia. E fomos nós, a classe inteira. O Fortão na frente e o Merlino ali do lado. O Merlino também, um cara bravo. E nós todos atrás, mas eu olhar para o Merlino, mas por que isso? Você vai apanhar feito um louco, né? E eles foram, mas quando chegou lá na praia, já não havia mais um ambiente, né? A coisa já tinha se terminado, aquilo era um desentendimento lá, que acho que até ele deve ter procurado, porque ele gostava de provar a coragem dele. Aí chegaram lá, tiraram a camisa e tudo, falaram, papai, deram 3 tapas, um para o lado, para o outro e tudo. Aí eu falei, acabou, chega, se cumprimentaram e todos nós voltamos para o colégio. Eu contei só para dizer que eu acredito realmente, a minha imagem que eu tinha dele é assim, é a coragem. Eu sempre tive essa ideia, que quando ele esteve aqui, ele teve a coragem de olhar para aquelas pessoas e desafiar o tempo todo essas pessoas. Agora, apesar da coragem, do poder intelectual dele e tudo, ele era um jovem como outro qualquer, em muitos dos aspectos da vida. Nós bebíamos cerveja, cantávamos, às vezes pegávamos o carro da tia
dele, íamos lá para o Guarujá, como era o nome? Veridiana. Íamos para o Guarujá, ele não guiava, eu ia guiando. A gente ia para lá, tomar umas caipirinhas, uns peixes, uns camarão frito, tudo. Então a gente tinha uma vida normal, em vários aspectos. Era uma pessoa alegre. Ele não era uma pessoa assim, porque senão eu só não quero deixar a ideia de que ele é corajoso e uma força intelectual muito grande, um poder moral muito grande, que ele fosse uma pessoa dura. Não era. Jogava futebol, jogava mal, e até encerro aqui dizendo que era o nosso time, que no jornal amanhã a gente fez um time de futebol, a gente ia jogar lá na cidade universitária, quando não estava na moda aí na cidade universitária. Então tinha o Joel, tinha eu, tinha o Merlino, o Raimundo, que jogava bem, e tinha o Bernardo Kucinski, e a gente dizia que o nosso time tinha um nome. Eu vou encerrar com isso aqui, o nosso time chamava-se Canalha Fedorenta. Uma mistura, corta, Fedorenta, uma mistura de negros, judeus e socialistas. Joel, como era o nome do time mesmo, Joel? Corja Fedorenta. Vem pra cá, vai, Joel. Joel Bernardo e o Renato. Renato Pompeu, Joel, Bernardo, Renato. Joel chegou primeiro, chegou de manhã. Bom, boa tarde a todos. Meu abraço especial, que aliás eu já dei em Tatiana, em Regina, e na minha querida Ângela, Nicolau, e os outros amigos queridos que estão aqui, e aqueles que eu conheço só de vista e de luta. Bom, se eu pudesse dar um título a esse meu depoimento, seria Seu Amigo Esteve Aqui. Seu Amigo Esteve Aqui, que é o título de um livro que conta a prisão e o assassinato na Casa da Morte do companheiro Carlos Alberto Soares de Freitas. Essa frase, a Inês Etienne foi a única sobrevivente da Casa da Morte, como todo mundo sabe. E ela contou que um dos torturadores nessa Casa da Morte, que a conhecia de Belo Horizonte através de jogo de vôlei ou basquete, qualquer coisa assim, e conhecia o Soares, disse para ela, assim, a uma certa altura, olha, seu amigo esteve aqui. Então, a partir dessa frase de um torturador, uma frase sádica de um torturador, se escreveu esse livro, esse belo livro, que, aliás, recomendo a vocês. Bom, porque a minha relação com o Merlino, a penúltima vez que eu soube do Merlino, foi um torturador, Oberdan, que aparece em todas as listas de torturadores. Oberdan, a uma certa altura, me dando porrada, parou e puxou uma conversa sem vergonha, como eles às vezes faziam, depois de bater, de aplicar choques, vinham com conversa. O Oberdan me disse assim, seu amigo esteve aqui. Que amigo. Aí ele me contou a versão da morte do Merlino. Eu sempre achei que ele mentia, se não totalmente, ao menos em parte. Mas depois os depoimentos dos que assistiram à morte de Merlino, como Otacílio, enfim, e outros depoimentos a respeito dessa morte, eu vi que esse torturador falava a verdade. Ele me disse o seguinte, olha, seu amigo esteve aqui. E ele quis dar uma de durão, acabou com as pernas gangrenadas e foi levado para o Hospital do Exército. Ele disse Hospital do Exército, exatamente.
E de lá telefonaram dizendo que precisavam amputar as pernas dele para ele sobreviver. O major Ustra fez aqui uma votação. Eu votei, diz ele, o torturador, votei para amputarem as pernas e salvar a vida dele, mas fui voto vencido. Veio a conversa do cara. E venceu a ideia de deixar ele morrer. Foi assim que seu amigo que esteve aqui morreu. Esse relato desse Oberdan coincide exatamente com os outros depoimentos, de forma que nós podemos dizer que foi assim. Foi dessa maneira que o Merlino foi embora. Bom, eu poderia contar muito dele, mas não sei se valeria mais a pena. Muitas pessoas já depuseram sobre a personalidade dele, sobre a história dele, sobre a coragem dele. Enfim, eu choveria no molhado. Mas, mesmo assim, eu vou contar 2 ou 3 coisas que valem a pena. O que, na verdade, nós estamos fazendo é traçando a biografia de uma personalidade do povo brasileiro, de uma pessoa que lutou com risco da própria morte pelo povo brasileiro, pelo socialismo, pelos trabalhadores, enfim, isso também todo mundo já sabe. Eu vou contar algumas histórias. Como eu soube da morte do Merlino? Essa foi, então, a última vez que eu soube dele. 19 de julho é o dia do meu aniversário. E pouco depois, acho que dia 22, 23, eu fui comemorar com os amigos, entre eles o Raimundo Rodrigues Pereira e alguns outros amigos comuns. E estamos bebendo e o Raimundo me diz, olha, Merlino morreu. Eu perguntei, e Merlino, cadê? Eu já sabia que ele não apareceria numa comemoração de aniversário, mas, em todo caso, se Merlino. Aí ele disse, o Merlino morreu. Senhor, como Merlino morreu? Morreu agora, dia do seu aniversário. Bom, eu fui para casa naquela noite, dormi. No dia seguinte, ao acordar, eu abri o armário e vi um presente que ele tinha me dado no aniversário passado. Era uma camisa polo muito bonita, de muito bom gosto, e que eu elogiei, e ele, na hora, tirou e disse, não, é sua como presente de aniversário. E mais de uma vez ele fez isso. Eu acho que eu me vestia muito mal, devia ser, ou então não me vestia mal, mas ele era a tal ponto generoso que me deu várias roupas. Assim. Houve um tempo que eu morei com ele, no apartamento que ele tinha alugado. Eu morei lá e ele, de vez em quando, abria assim, um armário, ou dentro, ou no quarto dele, em cima da cama, ele pegava, veste isso aí, leva isso aí para você vai dar aula, veste essa camisa e tudo. Era uma coisa assim, como estava me tratando como se fosse pai, né? E como se fosse um amigo, realmente. E, enfim, vou contar uma outra coisa também que diz do caráter dele e que, para mim, foi muito importante. Um dia, eu morava no Rio, trabalhava e morava aqui em São Paulo, e um dia ele disse, não vai para o Rio nesse fim de semana, não, vai lá para casa, em Santos. Aí eu falei, Raimundo, mas Eduardo, minha família está me esperando lá. Ele disse, manda trazer sua família, se eu posso até ajudar a pagar a passagem, você manda trazer a Tereza e o Nelson. Aí eu trouxe Tereza e Nelson e fomos para a casa da Regina,
passar um domingo lá. Não sei se Regina lembra disso. Lembro, o Nelson Neném, ele botou o Nelson na cama dele para dormir, e enquanto a gente passou aquele dia ali com sua tia, né, e sua mãe. Você não era nascida ainda. Não. Era nascida? Não, ela não era nascida. Não. Então eu passei lá essa tarde de domingo, eu e Tereza, que aquilo foi sempre bom para nós. E um dia também eu chamei ele para ir ao Rio, para conhecer minha família. Ele passou o fim de semana lá, no subúrbio do Rio, né, uma vila de marítimos muito pobres, e a minha família era evangélica. Então, ele dormiu na sala. Quando foi lá pelas 10 horas, por aí assim, minhas sobrinhas, que tinham um coral evangélico, entraram cantando na sala. Ele acordou assim e viu aquilo, e ele ficou completamente encantado com aquela história ali, com aquela demonstração da vida de uma família suburbana evangélica. Eu acho que para ele foi importante isso também, essa experiência. Bom, então, depois disso, deixa eu contar alguma outra coisa que possa acrescentar à memória de Luiz Eduardo Merlino. Eu acho que é bastante, né? Os depoimentos sobre a infância dele, a juventude, o jornalismo dele, os depoimentos já foram dados. Todos conferem com o que eu conheci dessa pessoa, dessa criatura. Talvez, agora me ocorreu, um episódio demonstrativo da coragem política dele. Não era uma coragem qualquer, ele não era um brutamontes, brigão, mas ele, sempre que estava diante da autoridade e da autoridade policial, ele se mostrava muito firme. Esse episódio dele participou até o Renato, não sei se ele vai lembrar, mas nós tínhamos, quer dizer, tinha sido fundado o Amanhã, esse jornal que o Tunico faz referência. E nós éramos uma equipe pequena, mas que estávamos sempre juntos. Foi aí que eu conheci Merlino, na redação desse jornal. E íamos jogar bola, fim de semana aí em Santos e tudo, e eu confirmo que ele não jogava nada, ele era muito ruim de bola. Mas não importa, isso não tem nenhuma importância, porque não tem importância você jogar bola. Não tem importância. Né? Bom, mas uma noite depois de terminado o trabalho na redação, nós fomos dar uma volta para nos embriagar. E essa expressão ele gostava muito de usar, vamos nos embriagar. Aí fomos aí tomar uns beer night. Aí, quando voltávamos, ali na Alameda Santos, de brincadeira, de bêbado, nós pegamos um tonel de lixo e começamos a cada um fazer a baiana, imitar a baiana com aquele tonel na cabeça. Passou para o Raimundo, passou para mim. Bom, aparece um carro de polícia. Nos cercam e nos obrigam, obviamente, a botar a lata de lixo lá. Pediram documentos, nos encostaram assim na parede e queriam nos levar para a delegacia por conta disso. Aí o Luiz Eduardo puxou um cigarro, ele fumava, né? Ele puxou um cigarro para acender um cigarro, aí o policial, pá, na mão dele, o agrediu. Como é que você vai fumar na frente de autoridade? Agora mesmo que vocês estão pensando, nos levaram para a delegacia de Vila Mariana, que, por ironia do destino, é a mesma onde vai se instalar o DOI-CODE. Essa delegacia. Isso foi em
Na Tutóia. Esse fato que eu estou contando foi em 1968, 67, 68, por aí. Bom, aí lá na delegacia, o delegado nos deu lá um chá de cadeira a noite inteira, a gente ficou lá, e um dos colegas, não vou me lembrar agora qual foi, deu uma telefonada para a redação, dizendo, olha, a redação, acho que foi do Jornal da Tarde, olha, nós estamos aqui presos e tudo. Aí, imediatamente, se acionou um socorro, um advogado, não sei quem mais ligou. Aí, de manhãzinha, então, o delegado resolveu nos soltar. Bom, vocês estão soltos, não façam mais isso. Aí o Luiz se adiantou e disse assim, vem cá, isso não vai ficar barato. Aí o delegado, como? Eu estou soltando vocês. Não, eu quero que vocês nos levem de carro lá onde vocês nos prenderam. O delegado, né, ficou aquele negócio e tudo. Ele disse, e tem outra, eu vou fazer queixa porque eu quero um inquérito, um processo contra essa violência policial. Bom, aí nós, os outros colegas, os outros presos, é que tivemos que convencer o Luiz a recuar também. Não, ele está nos soltando, vamos deixar barato isso, não precisa nos levar de carro lá, nem, a gente pode abrir processo, mas não precisa a polícia nos levar lá de carro no local que nos prendeu. Aí fizemos ali um acordo e ele ficou contrariado, né, conosco, porque ele queria... Bom, essa história revela também, é uma pequena história, um pequeno flash, mas revela também dele. E, finalmente, para concluir, tem um romance que eu gosto muito, que chama O Reino deste Mundo. Sempre que eu releio esse livro, é do Alejo Carpentier, esse escritor franco-cubano, sempre que eu releio O Reino deste Mundo, eu me lembro do Eduardo, porque ele está nesse livro, embora seja um livro sobre a independência do Haiti, no século XIX, ele parece que é personagem do livro. Ele parece especialmente um personagem chamado Macandal, que lutou bravamente contra os franceses até expulsá-los. E Macandal, na última página do livro, faz uma especulação, uma reflexão, produz uma reflexão que seria uma reflexão tipo Luiz Eduardo Merlino. Ele diz assim, o reino deste mundo é maravilhoso. Já o reino do outro mundo é vazio, não há nada a conquistar, não há luta nenhuma a travar. Está tudo determinado para sempre. Já no reino deste mundo, há muito o que fazer, há muita batalha a travar, a perder e a ganhar. Então, o reino deste mundo é melhor do que o outro. É o único que nós temos. E nele se luta por pessoas que nós não conhecemos e que virão. Essa é a máxima grandeza a que uma pessoa humana pode aspirar. Lutar, dar a sua vida, como Macandal, por outras pessoas que virão e que ele não conhece, no reino deste mundo, onde tudo está por conquistar. Bom, então é isso, meu caro Adriano. Acho que é isso, né, Bernardo? Eu posso ter acrescentado alguma coisa à memória do Luiz Eduardo, que não precisa muito mais de acrescentar. O que precisa é que a gente lembre dele sempre, fale dele para os nossos filhos e netos. Eu tenho, por exemplo, uma foto dele que a Ângela me deu na minha sala de trabalho. Ali, todo mundo que entra ali vai ver o retrato do Merlino. E muitos perguntam, quem é esse cara tão bonito aí? Ele não é seu parente? Quem é esse cara? Eu conto a história. Então é uma maneira de deixá-lo sempre vivo perto de mim.
Bernardo. Esse aqui. Bom, boa tarde a todos. Vou dar um depoimento muito breve, talvez um pouco menos sombrio do que muitos que foram dados aqui. Eu conheci o Merlino no Jornal Amanhã, onde estávamos também o Joel e outros. E mais tarde, quando fui trabalhar na revista Veja, fizemos aquelas capas sobre as torturas. E foi então que um dia o Merlino nos procura, eu e o Ítalo Tronca, e ele nos propõe que a gente escreva um livro denunciando as torturas e que ele teria condições de publicar na França, pela Masperot, provavelmente. E nós topamos a empreitada, passamos alguns meses meio naquele ambiente meio difícil daqueles tempos, né? Nós tínhamos planos de ir para a Inglaterra, minha mulher ia fazer doutorado, e nós tínhamos, na verdade, sido meio que forçados a sair da Veja, depois daquelas 2 capas sobre torturas, cada um foi para um lado. Então, eu e o Ítalo e mais alguns amigos que ajudaram, nós redigimos. Tinham saído naquela época os primeiros manifestos de presos políticos também. Então, nós acrescentamos, escrevemos um texto um pouco assim, como eu diria, meio pretensioso, né? Quer dizer, fizemos um contexto histórico da violência militar e tal. E eu me lembro dessa parte mais romântica, essa foi a parte mais assim tensa, né, dessa história. E combinamos, eu e o Merlino, que eu encontraria na noite de Natal no Café Cluny, lá em Paris. Isso ficou gravado na minha cabeça. Fomos para a Inglaterra, levamos o manuscrito escondido na mala. Não me lembro hoje se fui eu que levei ou se foi minha mulher, que está sentada ali. E, de fato, na noite de Natal, deixei minha mulher sozinha em Londres e peguei atravessei o Canal da Mancha e estava caindo a primeira neve. Em geral, a primeira neve cai na noite de Natal, a maioria das vezes, e lá estava ele, o Merlino, sentado na mesinha, aquelas mesinhas que ficam fora dos bares, e eu, com aquele pacote, aquele manuscrito na mão, entreguei para ele. E depois ele me levou para dormir num apartamento que eu não me lembro onde era. No dia seguinte de manhã, ele me levou para ver os escritórios deles. Depois eu voltei para a Inglaterra. O livro saiu publicado em francês. Mais tarde, uma cópia chegou às mãos do Flávio Tavares, que era um exilado que tinha sido libertado, né, naquele sequestro acho que do Elbrick. Estava no México e o Flávio Tavares, por iniciativa dele, fez uma tradução para o espanhol e saiu uma edição também em espanhol pela Siglo XXI. E justamente no mês passado saiu, 40 anos depois, a edição em português, nesse Cadernos da Perseu Abramo. Eles retraduziram, porque não conseguiram encontrar os originais. Então, o Pau de Arara, que é o nome do livro, A Violência Militar no Brasil, está disponível agora para quem quiser, no Caderno Perseu Abramo, da Fundação Perseu Abramo. O que eu queria, quer dizer, esse livro é um livro, na verdade, obra do Merlino, né? A iniciativa de encomendar, a garantia de que seria publicado, toda a publicação, foi tudo ele que fez, né? Uma coisa que ele... o que eu queria contar também é que, depois, quando eu soube da morte dele, eu não me lembro bem como é que eu soube, em que circunstância, quem me falou. Mas aí eu fiquei apavorado, pensei que tinha alguma coisa a ver com o livro, até, e voltei para Paris. Eu não era do grupo do Merlino, eu não era, na verdade, de grupo nenhum, eu era um livro-atirador. Aliás, graças ao Renato Pompeu, que eu não sei se ele se lembra,
Renato, você se lembra que eu queria entrar na Polop e você me deu umas aulas de marxismo, mas eu não fui aceito? Você lembra disso? Não. Não, pois é. Você salvou minha vida sem saber que estava salvando a minha vida, porque acabei não entrando em organização nenhuma. Então, mas o fato é que... é que você não se lembra. Mas o fato é que eu, apavorado, voltei para Paris e, apesar da minha memória ruim, consegui voltar àquele escritório que ele tinha me mostrado. E do escritório lá eu tinha o endereço do chefe deles, o Alain Crivini, que foi candidato, acho que 2 vezes à presidência da República. Eu consegui chegar até o Alain Crivini e perguntei se eles sabiam de alguma coisa e tal, e ele não sabia de nada. Das circunstâncias em que o Merlino foi morto, ele não sabia de nada. Eu queria terminar rapidamente só dizendo a minha impressão pessoal do Merlino. Eu não era dos amigos mais próximos dele, até porque eu tinha menos convivência na universidade, eu trabalhava o dia inteiro, mas ele impressionava muito pela educação, e nós éramos todos meio mulambentos, meio tudo filho de oriundo, tudo. Mas ele era uma pessoa assim que realmente muito distinta, né, elegante, e que tinha um domínio do vernáculo muito bom. E ele trouxe para o Amanhã aquela linguagem do Amanhã, que era aquela linguagem do Jornal da Tarde, que dialoga com o leitor. Quer dizer, ele foi muito importante um pouco na definição da linguagem do jornal. E é isso que eu podia dizer. Muito obrigado. Renato. Bom, eu me sinto, em parte, um estranho no ninho, porque não estava prevista a minha fala. Eu vim aqui porque eu recebi uma mensagem no computador da Comissão da Verdade e vim aqui prestar minha homenagem ao Merlino. Eu não era muito próximo dele, mas nossas vidas se cruzaram algumas vezes em circunstâncias interessantes. Eu digo que eu sou um estranho no ninho porque eu não era propriamente um militante, como todos que estiveram aqui falaram. Eu sempre fui muito mais um simpatizante, colaborador, esse tipo de coisa. E eu queria comentar o que foi contado aqui sobre o Luiz Inútil e a história da máquina de escrever. Vamos ver o significado profundo disso. Não é verdade que tenha sido Ulisses que lidou com Merlino nessa história. Fui eu. O Ulisses me apresentou o Merlino e disse: cuida desse Poca. E eu falei para ele, então, olha, você pega um texto do jornal e escreve no tamanho X, que é muito importante para o jornalista escrever no tamanho, né? E ele escreveu tudo em minúscula. Eu, então, falei para ele, olha, na máquina de escrever tem aqui essa tecla aqui, que faz maiúscula. Então, ele fez a segunda lauda toda em maiúscula.
Bom, ele já veio com a fama de inútil. E depois desse episódio, ele teve o apelido de Luiz Inútil, que era como ele era conhecido na redação, embora fosse muito trabalhador. O que eu me dei conta na hora, e a história posterior me deu razão, é que não é que o Merlino não sabia escrever à máquina, é que ele não queria aquele emprego no Jornal dos Mesquitas. Ele não queria trabalhar para os mesquitas. Tanto que logo que surgiu uma oportunidade, ele caiu fora. Ele foi para a Folha da Tarde, que era um reduto de esquerdistas na época. Entende? Então, entendam o significado profundo dessa história. A inutilidade dele era a inteireza dele. Teve esse episódio, eu não era do Amanhã, simplesmente encontrei com o pessoal. Essa história que o Joel contou, da lata de lixo e tal, eu estava presente. E eu quero dizer para vocês que o Merlino me impressionou tanto, embora eu tivesse convivido pouco com ele, porque ele ficou pouco tempo no Jornal da Tarde, e depois, politicamente, nós não atuávamos na mesma área. Mas eu quero aqui contar que, apesar de nós termos divergido depois e tal, eu sempre mantive essa admiração pelo Merlino, originada desse episódio da máquina de escrever, porque eu percebi do que se tratava, não era o que os outros pensaram. Nunca saiu na imprensa que o Merlino foi morto, foi assassinado. Toda a imprensa publicou que ele foi morto, atropelado, ao tentar fugir num ponto, numa rodovia que levava para o litoral, que eu não me lembro mais qual era. Foi isso que saiu nos jornais. Até 1978, quando eu fiz uma resenha de um livro de um mineiro que tinha trabalhado com o Jornal da Tarde, tinha trabalhado no Jornal da Tarde, e ele tinha vindo do interior de Minas para a cidade, nos anos 60, e não entendeu aquela barafunda toda de droga, bebida, mulher livre sexualmente e tal, e escreveu um livro condenando o jornal. Fez um romance condenando o jornal. E o Luiz Vilela. E me deram esse livro para resenhar em 1978. E eu pus, tá bom, muito bem. No Jornal da Tarde tinha tudo isso, mas tinha também pessoas como Luiz Eduardo Merlino, assassinado como preso político. Foi a homenagem que eu pude prestar a ele, anos depois da morte dele, e que foi a primeira vez que foi publicado no Brasil que ele foi assassinado. Muito obrigado, é só isso que eu tinha a dizer. Obrigado. Quer falar mais alguma coisa, João? Não. Então vamos passar com a última mesa dos familiares. Agradeço esses três gigantes aqui. E um dia nós vamos contar a história de cada um deles aqui. Vamos lá? A família agora. Obrigado, Bernardo. Obrigado, Joel. Obrigado, mesa. Obrigado, Renato. Vamos lá? Ângela,
Nicolau e Tatiana. Obrigado, Renato. Cuidado aí com essa cadeira. Thaís, dá uma olhadinha se lá na internet a voz está entrando direitinho, se, porque se a gente perder uma audiência dessa, é prejuízo. Você começa? Ângela. Bom, eu sei que todo mundo deve estar cansado, né? Eu queria, em primeiro lugar, acho que eu estou bastante emocionada com os depoimentos, né? Eu acho que muitas coisas se esclareceram, particularmente quem estava torturando o Merlino, quais desses torturadores estavam torturando o Merlino, sobretudo pela fala da Eleonora, né? Eu estou ainda sob o impacto disso. Mas eu queria, em primeiro lugar, agradecer, em primeiro lugar, ao Adriano, essa Comissão Estadual da Verdade, que está salvando a verdade no Brasil, né? E tudo que ele tem feito, e particularmente por essa audiência, toda a equipe da Comissão da Verdade e a equipe técnica também do gabinete dele e daqui da Alesp. Eu queria lembrar algumas pessoas muito importantes nessa história toda, nessa caminhada. Em primeiro lugar, a dona Iracema, a mãe do Merlino, que, enquanto esteve viva, sempre batalhou dentro das possibilidades dela. A tia Veridiana, que era uma espécie de o Sancho Panza, vamos dizer assim, da dupla, né? Que a conduzia a todos os lugares. Lembrar uma coisa muito importante, que logo depois que eu voltei da França para a América do Sul, eu fui para o Chile, depois fui para a Argentina, e elas foram me ver. Nós ficamos hospedados na casa do Nelson Cole. Lembrar o nome do Nelson Cole também, companheiro do POC, grande amigo do Merlino, morava naquela famosa casa onde o Joel esteve, e que foi morto no Chile. É uma pena que o Dr. Fábio já tenha ido, mas eu queria também agradecer o Dr. Fábio e o Dr. Cladioneu, que encontraram uma solução jurídica depois que o nosso processo de 2008 foi arquivado, né? E lembrar uma pessoa extremamente importante, que é o Guido Rocha. Eu queria sugerir a vocês lembrar a figura dele. Ele aparece aqui na revista. Eu queria sugerir a vocês que pegassem aí a revista e lessem a entrevista que ele deu, que foi feita pelo Bernardo Kuczynski, e que foi uma das peças-chave na reconstrução da história do Merlino. Eu preparei alguns, como é que eu diria, alguns insights, alguns aspectos, alguns temas para falar do Merlino, a partir de coisas que já foram publicadas e que eu queria ir um pouco além. Apenas alguns pontos, né? Nós tínhamos ido para a França para fazer esse contato com a Carta Internacional, e aquilo era um interregno na nossa militância no Brasil. Nós tínhamos o plano de voltar e o primeiro passo foi dado por ele, né? E nós tínhamos a ideia de fazer uma militância internacional. Nesse livro, aqui na parte final, tem um texto que aparece também aqui, que chama-se Relembrando Merlino, está na página 3, né? Onde eu conto um pouco o relato das razões dessa ida, né?
nós vivíamos uma situação dramática no Brasil, uma situação em que a militância era feita de ouvir falar de quedas, de torturas, de pessoas mortas, e também de pessoas que haviam sido quebradas pela tortura, né? E vivíamos fechadas no Brasil. O Brasil é sempre muito fechado ao exterior, né? E mais ainda naquele período de ditadura. E um companheiro brasileiro nos propôs que a gente conhecesse as posições políticas do Secretariado Unificado da Quarta Internacional, que tinha como líderes, naquele momento, o Ernest Mandel, o Pierre Franck e o Lívio Maitan. Eu queria ler brevemente um pedaço daquilo que nós pensávamos que está nesse texto. A proposta da Quarta nos prometia uma compreensão mais definida do stalinismo e da luta antiburocrática que então se travava na União Soviética e nas chamadas democracias populares, um contato com outras seções da Quarta Internacional, particularmente na América Latina, e, mais concretamente, um contato com o PRT, o Partido Revolucionário de los Trabajadores, que, na Argentina, era, então, a seção da Quarta Internacional. Era, portanto, a esperança de um internacionalismo vivo, baseado na compreensão clara da radicalização das lutas sociais face às ditaduras da América Latina, que poderia nos retirar dos debates estéreis sobre luta armada que se davam no Brasil, inserindo a violência popular numa perspectiva histórica e mundial. Era a expectativa de trazer para os companheiros do Brasil a capacidade de entender e sentir todas aquelas quedas, torturas e mortes como parte de um processo histórico que vinha de longe e iria além. Era a possibilidade de estabelecer um laço orgânico com os que lutavam em outros países da América Latina, sobretudo na Argentina. Bom, depois da morte dele, a minha decisão, um outro momento depois, a minha decisão foi de continuar a luta que nós tínhamos, o trabalho que nós tínhamos planejado nesse estágio que nós fizemos na França, né? E eu queria lembrar um trecho de uma entrevista que eu dei para a Janaína Teles, que saiu publicado num texto dela, né? Eu dizia, essa entrevista foi dada em 2005, a melhor coisa que eu poderia fazer pela memória dele era continuar militando. Sentia isso como uma obrigação para que aquilo não ficasse sem sentido. E foi por isso que eu passei de 71 a 75, 4 anos, continuando clandestina, com documentos falsos não brasileiros, e trabalhando na organização do POC Combate e na militância na Fração Roja, na Argentina. Foi um período em que eu não tinha casa, tudo que eu tinha cabia em 2 malas que eu conseguia segurar, e em que eu não tive nunca morei mais que 1 mês num determinado lugar, né? Evidentemente, como já se disse muitas vezes aqui, eu sentia aquela culpa que sentem aqueles que sobreviveram, né, a pessoas assim tão queridas. E, durante esse período, eu imaginava e quase que tentava reviver essa tortura que foi descrita aqui. Bom, isso durou até 1975, quando os companheiros que estavam na Argentina, os outros brasileiros, foram presos com argentinos, e eu não fui presa, e então eu comecei o verdadeiro exílio, porque o exílio é quando você tem uma documentação de exilada, e eu arranjei a minha documentação de exilada. Bom, uma outra questão que fala bastante dele, a questão do nome.
Na entrevista que eu dei para a Janaína, em 2005, eu dizia mais ou menos o seguinte: o Merlino era chamado de Eduardo pela família dele e de Merlino na profissão. Hoje, o GEL chamou ele de Luiz Eduardo. Eu nunca chamei ele nem de Merlino, nem de Luiz, nem de Eduardo. E eu sempre chamei ele de Nicolau, porque nós começamos a nossa vida amorosa ao mesmo tempo que a militância, e, para mim, ele era o Nicolau, e ele também me chamava pelo meu nome de guerra. Assim nós nos chamávamos. E foi por isso que eu, quando eu tive o meu filho, Nicolau, eu dei a ele o nome dele como militante, Nicolau, e não o nome verdadeiro dele. Era a minha homenagem à militância dele. E eu também, nessa entrevista, e eu acho que eu não fui muito clara na entrevista, mas eu estou revendo aqui, eu, ao pensar a trajetória dessa luta, né, na medida em que eu chamava ele de Nicolau, na minha memória, eu lembrava ele como a pessoa que eu amei e que morreu torturada, e eu não pude fazer nada. E houve um momento que eu comecei a chamar ele de Merlino. Quando eu comecei a chamar ele de Merlino, ele saiu da minha intimidade e se transformou, para mim, numa personagem pública, não é? E, de uma certa maneira, é a única maneira de você conviver com essa dor, porque se eu volto para a intimidade, no fundo, é uma morte com a qual eu não me conformo. Durante muito tempo, eu pensei, mas e se não tivesse acontecido isso, se não tivesse acontecido aquilo? Uma série de detalhes, pequenos detalhes, que eu pensava que pudessem ter evitado aquela situação limite em que ele se encontrou. E se estabelece, então, um distanciamento. Ele passa a ser, para mim, uma personagem, não apenas, claro, mas uma personagem pública, com a qual, lentamente, eu consegui conviver e contar e falar sem tanta emoção, né? Uma outra coisa, uma outra problemática, a questão do heroísmo e a questão da autoironia. Existe aqui na página, nessa revista, na página 58, um texto do Michel Lévy, que espelha um pouco como é que era o Merlino. O texto do Michel diz o seguinte, lúcido, falando do Merlino, lúcido, ele reconhecia a dificuldade e o risco da empresa de voltar para o Brasil. Certa vez, eu lhe perguntei como avaliava sua chance de sair-se bem da volta ao Brasil. 50%, me respondeu o Michel, me respondeu ele. E também, nesse texto daqui, relembrando Merlino, escrito por mim, e que está aqui também, na página 3, a propósito do livro Pau de Arara, eu me lembrei e escrevi o seguinte, gravei também, pela sua conotação premonitória trágica, uma frase dele dita algum tempo depois desse encontro no Café de Cluny, uma frase dita algum tempo depois, em tom de pilhéria e com um olhar maroto. Tão autêntico esse livro que os próprios autores foram torturados. Ele brincava com essas coisas e, ao mesmo tempo, não parava de lutar. Ou seja, ele tinha essa autoironia, não só da pessoa dele, mas também daquilo que nós fazíamos. Uma outra coisa que eu acho muito significativa é a questão do óculos. O Ari Normanha está por aqui, por acaso? Já saiu. Vocês contam para ele. Eu achei extremamente interessante
que o Ari tenha escolhido, de todas as fotografias, essa que está aqui e que está ali, ao invés dessa fotografia mais famosa dele, em que ele, vocês reparem bem, está com outro óculos, né? Bom, para quem conheceu ele, já se falou que ele era um rapaz educado, né? Elegante, bonito, ele era tudo isso e muito mais. Esse óculos, depois ficou uma coisa comum, mas naquele tempo era um óculos assim que chamava a atenção, super elegante, e era um óculos que chamava a atenção. Muito bem. Numa certa altura, que eu não me lembro, seguramente depois da morte do meu pai, o meu pai morreu em julho de 1968, quando a Faculdade de Direito estava ocupada. Ele era professor da Faculdade de Direito, e a faculdade, os alunos desocuparam não, abriram as portas para fazer o velório do meu pai dentro da faculdade. Foi um episódio importante do movimento estudantil, né? E eu fiquei com o óculos dele. E esse óculos foi esse óculos que aparece aí, que foi depois retomado pelo Merlino como uma forma que nos pareceu naquela época, nós nunca comentamos isso, mas era uma forma de chamar menos atenção, de ficar mais parecido com todos, por causa da militância na qual nós não queríamos chamar a atenção, né? A cena do óculos foi lembrada pela Liane, eu acho extremamente importante, mas tem mais. Queria ler alguma coisa uma frase que eu escrevi para esse Relembrando Merlino, que está aqui e aqui, sobre o óculos. E ele. Merlino aparecia, à primeira vista, como alguém extremamente sério, até carrancudo, com os óculos de aro negro herdados do meu pai, morto em 11 de julho de 1968, que aparece em uma das poucas fotos que temos dele, tirada para o passaporte. Mas, instalada a relação de companheirismo, cumplicidade, ele esbanjava o seu humor crítico e cético, confiante na nossa luta, mas, ao mesmo tempo, desconfiado do que nos esperava. E ainda, olhando para esse óculos e o olhar que aparece, por trás, o Michel escreveu também nesse artigo o seguinte: outro dia, mexendo nos velhos jornais marxistas, dei com uma fotografia do Luiz Eduardo com o título Morto em Combate. O artigo que acompanhava a foto já envelheceu, não apresenta maior interesse. Mas o olhar do Luiz Eduardo não perdeu nem um pouco da sua força e de sua intensidade e me atingiu em pleno coração. Não pude conter as lágrimas, era como se tudo tivesse passado ontem. Era isso. Tatiana Merlino. Boa tarde a todos e todas. Eu estou bastante também emocionada e nervosa, espero que eu consiga falar. Eu ia ser a última a falar, mas, como a minha fala é um tanto melancólica, pedi para ser a penúltima. É muito difícil para mim estar aqui hoje, eu não achei que seria tão difícil falar sobre ser sobrinha do Luiz Eduardo Merlino. Nos últimos 10 dias, mais ou menos, quando eu pensava no que eu ia falar aqui, né, nessa audiência, eu caí numa tristeza profunda. Eu passei os últimos 10 dias chorando desesperadamente. Meu marido, que está aqui, ele ficava perguntando: mas por que você está chorando? O que aconteceu? E era difícil de explicar, porque nem eu mesmo conseguia entender e definir o que era essa tristeza e esse sofrimento que eu senti esses dias. Porque a história do Luiz Eduardo Merlino, do meu tio, quem eu também passei a chamar, para mim, se para você ele era o Nicolau, para mim ele era o tio Eduardo.
E no momento em que você transforma a dor em luta, ele passou a se chamar o Merlino. A minha mãe até me perguntou, como é que você fala do seu tio como Merlino? Porque é uma maneira, uma espécie de distanciamento que se cria, que se faz, uma defesa, para transformar a dor em luta. E histórias de tortura, enfim, de desaparecimento, eu tenho bastante familiaridade. Eu trabalho aqui na Comissão da Verdade. E, antes disso, a minha carreira, eu sou jornalista, a minha carreira de jornalista vem sendo dedicada, nos últimos 10 anos, ao trabalho na área de direitos humanos. Então, quer dizer, lidar com tortura, com morte, e mesmo a história do meu tio, não é novidade, não é algo novo para mim. E também, politicamente, nós temos, nós, como família, nós temos muita certeza do que nós queremos. Nós queremos o reconhecimento de todos os envolvidos no assassinato do Luiz Eduardo, a reinterpretação da lei de anistia, cumprimento da sentença da Corte Interamericana, a abertura dos arquivos militares e a punição dos torturadores. Assim, essas certezas políticas e falar sobre isso não é difícil para mim. A nossa família também moveu uma primeira ação contra o USTA que foi extinta e tem essa segunda ação que está, enfim, que nós ganhamos em primeira instância e que houve o recurso. Então, essa tristeza profunda que eu senti ao longo desses últimos dias, e por conta da qual eu não consegui parar de chorar, foi por entrar em confronto com algo que eu achei que não existisse, que é um grande vazio, é uma lacuna, é um buraco. É um buraco que eu carrego dentro de mim e que eu achei que tivesse sido preenchido ao longo desses anos, com esse trabalho, como jornalista e como militante de direitos humanos. Mas eu me dei conta que é uma ferida aberta e que continua latente. E entrar em confronto com isso e perceber isso é extremamente doloroso. A racionalização disso que eu estou falando agora, eu só tive hoje de manhã, porque eu fiquei chorando ao longo de 10 dias e não sabia o que eu ia falar aqui. E hoje de manhã, antes de vir para cá, eu consegui escrever, definir um pouco o que é esse sentimento. Esse vazio tem a ver com a dor de uma perda de algo que eu nunca tive, de algo que me foi privado, que foi a convivência com meu tio. É muito bom, mas muito dolorido, ouvir os amigos, o Joel, o Tonico, nas falas deles, se questionando onde ele estaria hoje, o que ele faria hoje, o que ele pensaria a respeito disso ou daquilo. E até queria ler um trecho de um texto que o Joel escreveu em 2005, que é: mantenho à frente a mesa onde todo dia sento para escrever um retrato do meu amigo. Presente de Ângela. Está de perfil, bigodes negros, óculos sem aro. Lembro Mastroianni de um de seus filmes preferidos, Os Companheiros. Mesmo assim, dá para ver os olhos amendoados, os lábios entre finos e carnudos, a orelha, o pescoço, a cabeça bem feitos. Eu o mantenho aqui para lhe perguntar: o que acha deste governo? E a agressão sionista? E o crime organizado? E a vida? E o socialismo? E o MST? E agora, Merlino? Eu não posso olhar para essa foto, como Joel, e perguntar: então, tio, o que você acha disso? O que você acha daquilo? Porque a ditadura militar me privou até de conhecê-lo. Privou a mim de ter um tio e privou a ele de ter uma sobrinha.
ele me privou de saber não só o que eu acharia do governo, o que eu perguntaria para ele, o que você acha do governo, do MST, do governo Lula, da violência policial hoje. Eu fui privada de saber coisas mínimas, como que era a voz dele, como que era a risada dele, como que ele se movimentava. Então, nós dois fomos privados desse encontro. E essa privação, que é de responsabilidade da ditadura militar, é um vazio que é impossível de se preencher. Então, essa dor e essa tristeza desses últimos dias é por conta disso. Eu também tenho uma relação com essa foto que a Ângela mostrou, que é a foto clássica dele, que é do casamento dos meus pais, em 1969, em Santos. Eu fico imaginando como para o Joca, o João Carlos Grabois, lidar com a foto do pai que ele tem, que é aquela foto de criança. Como que é ter um pai criança, né? E a respeito também da minha relação com essa foto, eu queria ler um trechinho de um texto que eu escrevi em 2011 para a revista Caros Amigos, onde eu trabalhava nessa época. E quando foi marcada a audiência das testemunhas de ação por danos morais, que foi movida pela minha mãe e pela Ângela contra o Ustra. Sobre a cômoda, ao lado de um vaso onde quase sempre há uma flor, há um porta-retrato prateado. Na foto, um jovem de perfil, cabelos negros, pele clara, olhos grandes, óculos de aro escuro. Quando eu ainda olhava o porta-retrato de baixo para cima, com uns 7 anos, já sabia que ele era alguém muito importante para a família. Os anos se passaram, o porta-retrato mudou de casa, mas seguiu junto com a cômoda e o vaso. O homem da foto continuava jovem, olhando insistentemente para o infinito. Outros anos se seguiram, e a dona do porta-retrato e da cômoda morreu. Hoje, o porta-retrato mudou de casa e de dona, e eu olho de cima para baixo. O jovem é meu tio, o jornalista Luiz Eduardo da Rocha Merlino, torturado e assassinado aos 23 anos em São Paulo, em 19 de julho de 1971, nas dependências do DOI-CODE, centro de tortura comandado pelo coronel reformado do Exército Brasileiro, Carlos Alberto Brilhante Ustra. Sua mãe, Iracema da Rocha Merlino, dona do porta-retrato, faleceu em 1995, sem que o Estado tivesse reconhecido a responsabilidade pela morte do filho. Não poderá haver, por exemplo, que no mês em que se completam 40 anos do assassinato do jovem, ocorrerá a audiência das testemunhas de uma ação por danos morais movida contra a Ustra por sua ex-companheira, Ângela Mendes de Almeida, e sua irmã, Regina Maria Merlino Dias de Almeida, que dão continuidade à luta de Iracema. Então, eu tenho uma relação de profunda angústia com essa foto dele, que é esse olhar estático para o infinito. E eu, criança, quando vi essa foto, era o titio Eduardo, que era como minha mãe e minha avó nos apresentaram a essa foto. Nessa época, ele era um homem muito mais velho que eu. E eu hoje, com 37 anos, eu olho para essa foto e penso como ele era jovem. Então, essa constatação de que os impactos, os efeitos da ditadura não se abateram só dentro de casa, que não se abateram só sobre a minha mãe, sobre a minha avó, que vivenciaram um sofrimento terrível, que eu testemunhei também, ao longo da minha infância e da adolescência. Esse sofrimento é meu também. Então, foi esse sofrimento que eu vivenciei esses dias, porque a responsabilidade desse vazio que eu tenho, quem é responsável por esse vazio é a ditadura.
Nicolau. Bom, eu sou Nicolau, eu sou filho da Ângela. Eu não tenho uma relação familiar consanguínea com o Merlino, mas acho que através da luta, no processo, uma família tão querida como a Regina, a Tati e todo mundo acabaram me aproximando da família e hoje eu me sinto também um pouco parte com a minha pequena contribuição, assim, não sei, da nossa luta pela memória do Merlino. Eu não tenho muito o que depor, justamente porque eu nasci em 79, quando a ditadura já estava acabando. Acho que, de parte a parte, é muito mais a experiência dos filhos, e no meu caso, dos filhos exilados, né, que, embora tenha ficado pouco tempo no exílio, acho que isso tudo é algo que impacta também a vida das crianças da segunda geração. E a única coisa que eu queria acrescentar é que, além dessa questão dos nomes, ou como o nome, ou essa dificuldade, eu acho, da dor privada, que é um silêncio privado, que eu acho que os filhos também carregam muito fortemente, porque, inclusive, tem dificuldade de insistir para os seus pais, para que eles contem essa dor, porque, às vezes, é mais doloroso, inclusive, falar da dor e lembrar a dor, e que foi uma experiência que, para mim, pessoalmente, foi interessante, porque eu tive a oportunidade também de conhecer pais de amigos e amigas que eram também guerrilheiros, que também foram torturados, que também foram presos, que viveram, inclusive, algumas situações tão difíceis, às vezes até mais difíceis que os meus pais. E foi uma maneira, por exemplo, de quebrar um pouco o tabu do pai e da mãe como o único lugar, né, da experiência sofrida, e poder vislumbrar o quanto é uma experiência coletiva, o quanto é uma história que pertence a todos. E aí, particularmente, foi algo que também me ajudou a me politizar e a tentar construir uma experiência, uma forma de analisar o país e tentar experienciar a minha experiência política também, sem a dupla culpa, que é a culpa dos nossos pais, e a nossa pior culpa sobre a impossibilidade que a gente tem de construir algum tipo de militância que corresponda, em algum nível, ao que a geração passada sofreu. Mas, durante esse processo, enquanto eu militava no Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, movimento de moradia, até no movimento estudantil, e em contato com algumas reflexões que a minha mãe trazia sobre a questão dos direitos humanos, que acho que foi uma luta árdua, porque há 10 anos atrás, quando ela começava a repetir, discutir, dizer, olha, a luta pelo Merlino é a luta contra a tortura hoje, é a luta que sofrem os jovens negros pobres que estão sofrendo genocídio nas periferias da cidade. Todo mundo achava absurdo, muitas representantes daquela geração diziam, não, isso é um absurdo, é preciso diferenciar o preso político do preso marginal, ou favelado, ou pobre. E eu acho que poder repor essa reflexão à luz de como a luta de classe se reconfigura hoje, e a experiência de poder ouvir também a dor desses familiares, das vítimas, da polícia hoje, acabou criando uma maneira de a gente poder pensar isso historicamente, socialmente, e também uma maneira de despersonalizar essa dor, né? De conseguir coletivizar essa dor, não simplesmente contando a nossa própria história, mas tentando somar ela a uma história maior. E daí, enfim, isso para mim foi muito importante na minha experiência pessoal, como militante, enfim, na minha personalidade. E aí eu acho que, dentro desse processo de despersonalização, vamos dizer assim, ou de coletivização da dor, também para mim foi muito importante, assim, a necessidade da gente conseguir estudar as experiências históricas de resistência, de ditadura, de totalitarismo. E uns estudos que eu tenho feito nesses últimos anos que têm me ajudado muito a pensar essas coisas são, claro, o nazismo, mas, em particular, também a resistência francesa, onde eu achei um pequeno trecho, para não me alongar demais, porque a gente já está bem avançado, eu sei que tem uma outra fala, mas é um pequeno trecho que me deixou muito emocionado e acho que vale muito para pensar a experiência do Merlino.
Porque, só para, como se diz, contextualizar, houve uma série de companheiros que eram, inclusive, do POC, que entraram num revisionismo muito radical, dizendo que aquilo tudo era uma experiência suicidária, absurda, algo que não valia em nada, né? E, para a minha geração, que tenta, em alguma medida, reconstituir a coisa desde o ponto de vista de que, por mais derrotados que nós estejamos, a gente não pode abrir mão de ter uma aposta em algum nível de perspectiva anticapitalista, e isso implica também um certo horizonte de luta revolucionária, ainda que seja nos parâmetros difíceis da história hoje. Enfim, esse tipo de reflexão que se colocava na resistência francesa me parece que ajuda a gente a poder ter uma maneira de lidar com algumas derrotas sem fazer disso algo que desmerece completamente a luta e a morte, o assassinato desses companheiros que tombaram. Então, é um texto de um sujeito que foi um dos fundadores trabalhava na Nouvelle Revue Française e foi um dos fundadores da Édition de Minuit, que é uma editora também criada na resistência francesa. Ele se chamava Jean Paulhan e ele escreve sobre um judeu que foi assassinado um pouco antes da ocupação, que se chamava Léotot, e ele diz assim, abre aspas, né? Sei que há quem diga, morreram por ninharias. Uma simples informação secreta, nem sempre precisa, não valia a pena. Tampouco um panfleto ou um jornal clandestino, frequentemente mal impresso. A essas pessoas devemos responder, é porque estavam do lado da vida, é porque gostavam de coisas insignificantes, como uma canção, um estalar de dedos, um sorriso. Pode-se apertar uma abelha na mão até sufocá-la, mas ela não sufocará sem dar a sua ferroada. Ninharias, dirão, mas se não usassem o ferrão, as abelhas estariam extintas há muito tempo. Obrigado. Bom, para encerrar, nós tínhamos mais uma projeção do documentário que o Nicolau está terminando, mas devido ao adiantado da hora nós vamos suprimir, né? Eu só posso dizer, primeiro eu queria convidar as pessoas que estão nessa sala, as que puderem permanecer, que nós vamos começar uma cerimônia daqui a um pouco, relembrando os 45 anos do AI-5 e privilegiando um enfoque sobre a imprensa que resistiu à ditadura, os jornalistas que foram atingidos por violência nas manifestações de junho, falar um pouco do povo lá de Ribeirão Preto, do Vanderlei Caixe, do jornal O Berro, e, finalmente, o manifesto dos cineastas que vão denunciar a violência policial e toda essa coisa. Então, eu só queria dizer uma coisa. Ângela, Tatiana, Nicolau. A irmã, lógico, a mãe da Tati, Dona Regina, que eu conheci hoje, com muito carinho. Eu admiro o que a família de vocês, que agora tem essa denominação de coletivo Merlino, né? E assim como eu admiro a Clara, a Melinha, o Ivan, todas essas pessoas que acordam todos os dias, em que pese a indiferença da sociedade brasileira, a dificuldade, acordam todos os dias falando da ditadura e fazendo a relação com os crimes do presente. Não consigo lembrar, sem me emocionar, do Bernardo Kuczynski, vir tantas vezes aqui, tantas vezes. Outro dia recebemos o reitor, viu, Bernardo?
aqui numa audiência, aquele ser humano, que é difícil acreditar que ele é um ser humano, projetamos o vídeo com a videobiografia que a Fernanda gravou. Foi uma relação muito difícil. Mas o que eu queria dizer é que eu acho que vale a pena, viu, Ângela? Vale a pena. Vale a pena não desistir. Não desistir. A Melinha, essa semana, o Ivan, fizeram os depoimentos lá diante daquele cidadão lá, do Metralha, do Singilo, ontem diante do Calandra. Mas eu acho que se a gente não desistir, as novas gerações que vêm aí, a Fernanda, do Grupo Kiwi e tantos outros jovens, não vão deixar essa bandeira cair e, quem sabe, vão fazer muito mais bonito a geração da Tati, e outras pessoas vão fazer muito mais bonito do que a nossa geração fez para que essa história fosse contada e apurada. Só posso agradecer, estou tão atrapalhado, a Janaína, o Renan, a Vivian, agradecer todo o povo da comissão, agradecer o Ivan publicamente, porque ele é que veio aqui e costurou essa ideia da gente implantar aqui a Comissão da Verdade. A Melinha veio logo em seguida para dar o apoio, e vamos continuar lutando. Não vamos permitir que esses assassinos, esses torturadores, esses caras ridículos, como a gente tem visto agora nos depoimentos, essas figuras caricatas, absurdas, a gente olha a cara deles hoje, aquele depoente que foi ontem lá na Comissão Nacional da Verdade, um cara tão covarde, tão dissimulado, tão medroso, né? Imaginar que esses caras é que mandaram no Brasil, hein? Esses caras é que mandaram torturar as pessoas. O que aconteceu naquele período que esse bando de loucos governou o Brasil e fez tanta maldade para o povo brasileiro? Vamos desmascará-los, vamos enfrentá-los e vamos para a cerimônia da noite agora. Obrigado, família Merlino. Obrigado mesmo. Tati, acho que não precisa.